A declaração de renda da pessoa física sempre foi uma grande preocupação das pessoas. E não é à toa. Para se ter uma ideia, nesse ano de 2020 foram entregues dentro do prazo que se encerrou em 30 de junho, quase 32 milhões de declarações. E naquela ocasião, em 30 de junho, já se observava mais de 1 milhão de pessoas na malha fina. Olha quantas pessoas! Bom, se você aí quer saber quais são os principais motivos que levam as pessoas a caírem na malha fina, saber qual é o foco da fiscalização para esse ano de 2020 e principalmente como resolver e evitar esses problemas, fique comigo aí até o final desse vídeo que você vai saber tudo da declaração de imposto de renda. Bom, mas antes, eu convido você aí a curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vá lá, veja os outros vídeos porque tem conteúdo muito bacana para você empreendedor que quer saber mais dos seus negócios, saber mais da sua vida contábil, tributária, financeira. Vá lá! Bom, antes de eu falar aqui da malha fina fiscal, se você aí não entregou a sua declaração de imposto de renda, não se preocupe, ainda está em tempo. Mas eu tenho que te contar uma coisa que não é legal. Você vai ter uma penalidade, você vai ter que pagar uma multa. E essa multa é de 20% do valor do imposto devido na sua declaração, sendo que o valor mínimo é de R$ 160,74. Então, se você não entregou a declaração, corra lá e entrega o mais rápido possível. Olha só, para quem está de olho aí na restituição, e ó, tem muita gente precisando, porque esse ano não está nada fácil e todo mundo precisando de dinheiro. Tem uma boa notícia. A Receita Federal, para o ano de 2020, em virtude da pandemia, encolheu o número de lotes de restituição e antecipou também. Tradicionalmente, a Receita faz a restituição em 7 lotes. Esse ano ela está fazendo em 5 lotes. E no passado, ela começava a restituir o imposto no mês de junho e terminava em dezembro. Esse ano começou em maio e vai terminar em setembro. Então essa é uma boa notícia, que é a antecipação do prazo de restituição. Isso pode ajudar muitos brasileiros. Para a restituição, a Receita Federal considera algumas prioridades legais. Muita gente não sabe disso. Acha que às vezes é só entregar sua declaração de renda primeiro, né? A Receita abriu neste ano, no dia 2 de março. Então já tem um monte de gente ali no próprio dia 2 já entregando a declaração. Porém, existem algumas prioridades legais e que é observado pela Receita Federal no momento de restituir o imposto de renda. Quer saber quais são? Vamos lá. Primeiro são as pessoas acima de 60 anos. E aí com uma prioridade especial, aquelas que têm mais de 80 anos. Depois, as pessoas que têm algum tipo de moléstia grave ou deficiência física. Essas pessoas também têm prioridade. E aí vem as pessoas que são professores, que exercem o magistério. Essas também têm prioridade. E após essas daí, aí sim vem aquelas pessoas que entregaram essas declarações no início ali na contagem do prazo lá no dia 2 de março. Esse ano quase não foi comentado, acredito eu, por conta da pandemia, o foco da fiscalização de 2020. Todos os anos a Receita Federal divulga um plano de trabalho onde ela estabelece quais são os contribuintes, quais são os focos de fiscalização para o ano. E nesse ano de 2020 houve uma situação muito interessante que você, contribuinte, que você que entregou a sua declaração precisa saber. A Receita Federal, nesse ano de 2020, estabeleceu lá no seu plano de fiscalização que vai aperfeiçoar os processos de fiscalização. Aperfeiçoar especificamente no que tange aos cruzamentos e confrontos de dados. Então, tome muito cuidado. E aqui eu vou explicar para vocês quais são os 4 pontos que a Receita Federal estabeleceu como ponto de cruzamento
como ponto de confronto e onde vai pegar ali muitos contribuintes. O primeiro ponto que a Receita estabelece ali como ponto de verificação de cruzamento de dados é em relação à sua movimentação financeira. Nesse ponto, pessoal, é muito importante você ficar atento. O que você declara de receita na sua declaração, de fontes de receita ali na sua declaração de imposto de renda e o que ocorre na sua movimentação financeira lá no banco. E a Receita Federal, ela sabe disso e ela consegue fazer o confronto por meio de uma obrigação acessória que as instituições financeiras estão obrigadas a entregar, que é a e-financeira. A e-financeira é uma declaração que os bancos, que as instituições financeiras informam à Receita Federal. E por meio dessas informações, ela pode e tem condições de confrontar com a sua declaração de imposto de renda. E aí pode levar você a ficar em más lençóis. Bom, o segundo ponto de verificação da Receita Federal são as omissões de receitas. Essas omissões de receitas, elas se dão ou por informação menor do que o valor efetivamente que você auferiu de receita, ou a omissão completa. E como que a Receita verifica isso? Através das fontes pagadoras. As fontes pagadoras são as empresas, né? São as pontas lá do outro lado que informa essa declaração, que informa esses dados para a Receita Federal. A principal fonte de informação é uma declaração chamada DIRF, que é uma declaração de imposto retido que as empresas informam para a Receita Federal e é o dedo duro. É quem conta para a Receita Federal o quanto você teve aí de renda como autônomo, como seletista e aí por diante. O terceiro ponto é em relação aos produtores rurais. Você aí, produtor rural, que muitas vezes não se preocupa com a sua declaração de imposto de renda, né? E aí, na pessoa física, na declaração de imposto de renda do produtor rural, existem margens de manipulação, tanto de receita quanto de custo, que é uma autodeclaração, né? O contribuinte é que informa, né? Então, se ele informa receita menor ou custo maior, isso impacta diretamente na base de tributo. E a Receita Federal, nesse ano de 2020, está com foco muito grande no produtor rural. Produtor rural, preste bem atenção, essa parte é para você. Tome cuidado. Por quê? Porque ela tem condições de verificar isso. Mas por onde, Manuel? Por onde ela consegue ver isso? Por meio das notas fiscais eletrônicas. Por meio da nota fiscal eletrônica, ela consegue tanto validar a receita quanto validar os custos e despesas da atividade rural. E esse ano vai ter um foco bem relevante aí. Tome cuidado. O quarto e último ponto aí de pontos de cruzamento que a Receita Federal irá realizar é em relação aos ganhos de capital. Ganho de capital tanto em renda variável, e aí esse ano especificamente a gente tem um volume muito grande de pessoas físicas que foram aí investir na Bolsa de Valores. Tome cuidado com essa parte, né, excedente àquela isenção dos 20 mil, e também aos ganhos de capital decorrentes da venda de um imóvel. E existe um dedo duro, que é o Cartório de Registro de Imóveis, que apresenta uma declaração cujo nome é DOI, bem sugestivo esse nome aí, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Essa declaração, o cartório conta para a Receita Federal toda a operação que foi realizada no que tange à venda de imóveis. Então não adianta você tentar ali não informar ou informar de forma inadequada na sua declaração de imposto de renda para não pagar o tributo, porque o cartório vai te entregar. Tome cuidado com isso. Bom, agora eu vou falar da malha fina fiscal, que é o principal assunto desse vídeo. Vamos lá. Tem gente que sente até calafrio quando fala em malha fina fiscal. Bom, não se preocupe, não é tudo isso, mas precisa ter atenção. A malha fina fiscal não significa que você está cometendo alguma ilegalidade.
significa sim que tem alguma incoerência na sua declaração de imposto de renda e que, portanto, você precisa ter atenção e ir lá e fazer a devida correção, o devido ajuste antes da notificação. Bom, eu levantei aqui os 4 principais pontos que fazem as pessoas serem capturadas na malha fina fiscal. E se você não quer ser capturado na malha fina fiscal, fique atento aqui a esses pontos, que são esses pontos aí que pode te salvar, que pode te deixar mais tranquilo. O primeiro ponto é a incoerência entre a evolução patrimonial e as origens, as rendas que você informou. Pessoal, esse é o principal ponto. E a maioria das pessoas nem sabe a que se refere isso, não tem qualquer preocupação. Tenha muita preocupação com isso. Esse é um dos principais pontos que fazem as pessoas caírem na malha fina fiscal. O que é isso? Vamos traduzir aqui. É o seguinte, você tem origens e aplicações. E as origens sempre têm que ser maior do que as aplicações. O que é a origem? É a sua receita, é a sua renda, né? É o seu salário, é tudo que entrou para você ali como rendimento. E as aplicações? As aplicações são as aquisições de ativos, né? São os pagamentos de passivos, de dívidas, isso tudo é aplicação. A aplicação não pode ser maior do que a sua origem. E essa verificação, esse confronto, essa validação precisa ser realizada ao final do término do preenchimento da declaração. E se tiver alguma inconsistência, você tem que revisitar e verificar ali se faltou informar alguma renda ou se você informou de forma inadequada alguma aplicação. O segundo ponto que faz com que a maioria das pessoas caiam na malha fina é em relação à omissão ou inadequação de rendimentos. Ou a pessoa informa um rendimento menor ou ela deixa de informar um rendimento. E a Receita Federal, ela cruza essas informações que você está declarando ali na sua declaração de imposto de renda com as fontes pagadoras. E aí detecta de forma imediata essa inconsistência e vai chamá-lo aí para que você possa esclarecer essa diferença. O terceiro ponto, e esse ponto aí a maioria das pessoas incorre nele, que é o seguinte: gastos com saúde. Gastos com saúde não tem limite de dedutibilidade, ou seja, você pode informar tudo que teve. Não tem qualquer limite, como existe no caso de outras despesas. Bom, a maioria das pessoas não tem preocupação com isso, informa gastos que são maiores do que aquele que efetivamente realizou, ou às vezes algum gasto com saúde, mas que não é dedutível, como por exemplo a parte de estética, parte de vacinas também. Então é preciso ter muito cuidado, medicamento, né? Então você tem que ter bastante cuidado em relação aos gastos com saúde, e o fisco tem muita preocupação e esse ano de 2020 vai dar um foco muito grande nesses gastos com valor elevado, para que você consiga ir lá e comprovar esses gastos. Então tome cuidado para que você informe de forma adequada ali, que não informe gastos que não estejam no rol de gastos dedutíveis. O quarto e último ponto aqui de verificação do fisco em relação a essa parte da malha fina fiscal são as despesas com educação, despesas com instrução. Aqui existem muitas pessoas que informam gastos que não são dedutíveis, como, por exemplo, gastos com cursinhos, gastos com idiomas. Esses gastos não são dedutíveis, então, portanto, não podem ser informados. E a maioria dos casos aqui são em decorrência dessas inadequações. Bom, então fique muito atento. Esses são os 4 principais itens que a própria Receita Federal tem informado: olha, contribuinte, esse aqui são os problemas que eu tenho encontrado, então fique atento aí. Então, fique atento, cuide, né, de revisar esses pontos no momento de apresentar aí a sua declaração de imposto de renda.
O que a maioria das pessoas não sabe é que a Receita Federal tem um sistema tão robusto, tão inteligente, que é possível, após 24 horas, já detectar essas inconsistências e direcionar ou não o contribuinte para a malha fina fiscal. E aí, como que você sabe disso? E como você monitora isso? É fácil. Você pode cadastrar, fazer um cadastro no portal de atendimento da Receita Federal, o ECAC. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o passo a passo como você pode ir lá fazer o cadastro e passar a monitorar. A partir desse cadastro, você vai ter um acesso ao ambiente, ao portal da Receita Federal. Por meio desse portal, você consegue acompanhar o status da sua declaração, que são 3. Em processamento, já processado ou com pendências. Se a sua declaração apresenta o status com pendência, é porque você caiu na malha fina fiscal. Se caiu na malha fina fiscal, não se desespere. É possível ali ajustar. Então, como é que você tem que proceder se identificou que a sua declaração tem pendência? O primeiro ponto é o seguinte: a própria Receita Federal já libera um relatório descrevendo qual é a pendência. Por meio daquele descritivo, você já consegue identificar o que é. Se for de fácil resolução, já corrigir e transmitir a declaração retificadora. E aí você já fica tranquilo, passa a acompanhar ali, mas logo com certeza vai constar ali como processado. Bom, se é um pouco mais difícil a resolução, se você não entendeu, você pode, a partir do próprio portal, ajustar um agendamento na Receita Federal e ir lá presencialmente esclarecer aqueles pontos de controvérsia da sua declaração e até mesmo apresentar documentação. Esses são basicamente os pontos de verificação. Agora, se você identificou que está com pendência e não faz nada, a Receita Federal, em pouco tempo, vai te notificar. Quando ela notifica o contribuinte, não se pode mais retificar. Aí você tem que ir lá esclarecer junto à autoridade de fiscalização. Não pode mais retificar. A retificação não produz mais efeito. Então você tem que fazer isso antes da notificação. E a partir da notificação, se você tem inconsistências, é bem possível que você vá ter uma autuação. Se você identifica isso antes da notificação e corrige, você evita esse problema. Daí a importância do monitoramento da declaração. E esse ano de 2020 tem algo bem interessante. Foi aí liberado pela Receita Federal, em virtude aí da pandemia mesmo, né? A possibilidade de você apresentar todos os documentos de forma eletrônica. Então, não precisa mais ir lá até a Receita Federal para apresentar, por exemplo, no caso de questionamento de despesas médicas, os recibos com os médicos. Você pode fazer isso por meio do portal, apresentando de maneira eletrônica toda essa documentação. Por último, cabe aqui eu relembrar você, contribuinte, você aí, empreendedor, que a sua relação com a Receita Federal não termina com o envio da declaração, por todos esses motivos que eu falei agora há pouco. Então é importante que você acompanhe, que você monitore e que, eventualmente, ocorrendo alguma inconsistência, corrija em tempo, para que você não tenha problemas com o fisco. Olha, eu agradeço muito aí você que ficou até esse momento, que assistiu ao vídeo, né? É muito importante para mim que você se inscreva, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida também, pergunte lá que eu vou te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.